Este é o AnaGcast, o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. Um espaço dedicado a conversas sobre imóveis, tendências e negócios, com a participação de especialistas que compartilham conhecimento e experiências relevantes para o setor. Contamos com o apoio de Hausten e Outdoor Media. Dê o play e saia pronto para transformar oportunidades em resultados. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do AnaGcast. Eu sou o Luciano, gerente de marketing da AnaG, e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito importante do mercado imobiliário brasileiro, a alocação de imóveis. E para falar de um tema desse, eu costumo brincar que quando o convidado é bom, ele vem uma vez, mas quando ele é excepcional, a gente convida duas. Então, a nossa convidada de hoje, ela já veio na primeira temporada do AnaGcast, a nossa convidada novamente, e com certeza essa conversa, esse encontro vai ser muito rico. Eu estou muito feliz em recebê-la aqui hoje. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciano. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, né? Falando sobre esse nosso negócio, esse nosso mercado, que é o mercado imobiliário, né? Que a gente respira aí todo dia. Então, eu sou do grupo OLX, a gente tem os portais, né? Viva Real, Zap e o OLX, e a gente tem lá o maior banco de anúncios do país, né? E eu costumo dizer que é a maior concentração de intenção de compra e locação, desculpa, está nos nossos portais. Então, a gente respira isso todo dia, não? Então, para a gente sempre é uma honra, sempre é um prazer e é um tema muito gostoso, né, de falar, porque é o nosso dia a dia. Que bom, sem dúvidas. Michele, conta para nossa audiência, você trabalha no Grupo LX, compartilhe um pouco com a gente qual é o seu papel lá, enfim, como é que está essa dinâmica hoje nessa tua posição. Beleza. Eu trabalho no Grupo LX já há 9 anos, né? Mas antes vim do Zap, né? Então tenho uma vivência nesse mercado de cerca de 13 anos, né? E hoje sou responsável pela equipe comercial na região sul, né? O time que atende em campo, que a gente fala, né? Atende as maiores imobiliárias, construtoras e também alguns corretores, né? Uhum. Então a gente tem o papel de tentar trazer para o mercado de imobiliárias, né, quais são as tendências de mercado que os nossos usuários nos alimentam, digamos assim, né? O que ele está buscando, o que ele está procurando, se ele está achando algo legal, se não está, né? Quais são as tendências de atendimento desse mercado, né? Então, a gente tenta estar sempre muito próximo dos nossos parceiros, imobiliárias e construtoras, como eu te falei, principalmente, para poder auxiliar nesse sentido, né? E acho que o nosso papel aqui é muito de tentar unir essas duas pontas, né? O usuário, Certo. o comprador, o locatário, que está em busca de um imóvel, com os nossos parceiros imobiliários que têm esse produto, né, para oferecer. Então, o nosso papel é muito tentar unir essas duas pontas, né? Legal. Michele, então entrando um pouquinho já na nossa pauta de hoje, né? A gente sabe que esse nosso mercado ele é muito dinâmico, mas como é que você descreveria o mercado de locação brasileiro? Então, Luciano, a gente está num momento muito favorável para a locação, né? Uhum. A gente tem aí taxas, bateu a Selic a 14,5 no ano, né? Então, taxas altas que acabam fazendo com que aquela pessoa que tem a intenção de comprar um imóvel com taxas assim altas acaba recuando um pouco, né? E Uhum. acaba segurando essa mudança, essa compra de um imóvel para mais adiante, né? Porque a taxa Selic ela impacta diretamente na taxa de financiamento, né? Então, se a pessoa tem uma ideia de fazer um financiamento, ela acaba segurando um pouco, esperando um pouco, né? Então, o mercado está muito atrativo hoje para locação, Uhum. né? Então, assim, quem tem proprietários que têm imóveis para comprar, não que esteja desaquecido a parte de venda, né, de imóveis, não é que esteja desaquecido, existem negócios acontecendo, mas está muito mais favorável para locação nos Uhum. dias atuais. Isso eu Sim. falo nível Brasil, né? Muito bem. E quando a gente olha para Joinville é um caso à parte, assim, né? Então, somos a maior cidade de economia do estado. A gente oferece muitas coisas boas aqui. Ainda recentemente estivemos num evento que vocês promoveram aqui na cidade. Você trouxe muitas características, né, daqui da nossa região, que eu vou deixar você ficar super à vontade para comentar também. Mas Joinville tem essa atratividade,
né? E isso mexe um pouquinho com o fluxo migratório, muita gente vindo para cá, né? Hoje você vai num evento aí nas entidades de classe aqui da cidade, enfim, pergunta quem aqui é joinvilense da Gema mesmo, né? Menos da metade das pessoas levantam as mãos, né? Muitas pessoas vindo aí de outros grandes centros, procurando algumas características aqui da cidade. Como é que você avalia esse fluxo migratório do país e, por que não, até do mundo para Joinville? E, na tua opinião, como é que isso impacta no nosso mercado de locação aqui? Sim. A gente vê aqui em Joinville um fenômeno, realmente um fenômeno, né? A gente tem uma busca muito forte por pessoas que são de fora aqui, não só da cidade, né? Falando do estado, mas também de outros estados, né? E eu até estava olhando os números de IBGE, né? A gente está hoje vocês estão aqui hoje em Joinville com mais de 614 mil habitantes, né? Uhum. E a estimativa é chegar em 664, ou seja, é um crescimento muito forte, muito por conta dessa migração, né, de pessoas que vêm para cá. E aí o que eu vejo, assim, como eu te falei, a cidade ela é muito propícia para isso acontecer, né? E a gente também acompanha o número de crescimento, né, percentual de crescimento, só para tu ter uma ideia, assim, o percentual de crescimento a nível Brasil é de 0,5%. E aqui em Joinville, isso ao ano, em Joinville a gente tem um percentual de 1,5%. Então é quase 3 vezes maior do que o crescimento do Brasil. Olha só. Né? Então, tu vê que é uma coisa que vem realmente de fora, né? Então, muito por conta disso, porque a cidade, ela tem muitos benefícios, né? Ela é uma cidade que está muito bem localizada, né? Está perto de praia, de campo, de serra, ela está perto das capitais, tanto Florianópolis quanto Curitiba, né, 2 grandes capitais. Ela tem, principalmente, o polo industrial aqui é muito forte, então as pessoas vêm muito também por conta do emprego, né? Tem uma garantia de emprego, digamos assim, porque a oferta é grande aqui. Sim. E sem contar a qualidade de vida, né? Vocês vivem numa cidade linda, né? Que eu sei que alguns reclamam da chuva, mas eu acho isso maravilhoso, né? Porque eu sou lá do Sul, moro no Rio Grande do Sul, embora seja de Santa Catarina, de Criciúma, eu moro já há muitos anos em Porto Alegre. E lá no Rio Grande do Sul a gente enfrenta a seca, né? Então tem regiões lá que vivem em racionamento. Então eu acho fantástico viver numa cidade que chove, né? Sim. A cidade fica bonita e tal. Então eu acho que a qualidade de vida, o próprio governo também, né? As ações municipais também ajudam isso, né? Eu vejo que, conversando com as pessoas daqui, eu vejo que a educação funciona, né? A educação municipal, pública funciona, a saúde, né? Os hospitais daqui atendem super bem, né? Pessoas que não têm plano de saúde, né, acabam usando o SUS. Então eu vejo que tem tudo, né? É realmente um fenômeno para a gente no sentido de que vocês têm tudo aqui para atrair. E o reflexo disso, né, a resposta disso é as pessoas vindo para cá, realmente fazendo esse mercado aqui girar, né, de forma tão rápida. Com certeza. Joinville é um diamante, né? E eu tenho liberdade poética para falar, porque eu sou joinvilense da Gema. Quando eu estava conversando com o César, para ele vir aqui para a gravação, ele perguntou para mim, quanto tempo antes você acha que eu tenho que sair para chegar no estúdio a tempo e tal? Eu falei, onde é que você tá? Ele me falou qual era o hotel. Eu disse, olha, sai uns 30 minutos que tá excelente. 30 minutos, só isso? Né? Então, essa questão, a mobilidade também, embora muitas pessoas critiquem na nossa cidade, ela tem sim muitas oportunidades de melhoria e os governos já estão fazendo os devidos movimentos, mas quando a gente compara com grandes centros, São Paulo, Rio, enfim, você consegue se deslocar de ponta a ponta aí em torno de 30, 40 minutos, né? Na maior parte do dia. Então, isso é muito positivo e vai ao encontro da qualidade de vida que você comenta, né? Com certeza. Eu acho que faz todo sentido o que tu está comentando. Acho que às vezes a gente reclama, mas a gente, né, às vezes sem propriedade, né? Sim. Porque eu que circulo muito em várias cidades aí, eu vejo que aqui vocês não têm problema, vocês estão realmente no paraíso, porque aqui a cidade é muito boa, muito de se deslocar, de viver aqui, é muito legal. Que legal. Michele, olhando para o comportamento do usuário nos teus portais, né? Você também tem um celeiro de insights mercadológicos e de informação, porque o consumidor está ali te dando informação, ele está te dando de mão beijada porque ele precisa encontrar o que ele busca, né? Quando as pessoas buscam vir para Joinville para se mudar,
que eles vão encontrar mais aqui? Mais casas, mais apartamentos? O que os dados de vocês traduzem aí do comportamento da cidade para esses novos moradores? Bom, Luciano, a proporção aqui, se a gente vai olhar para Joinville, ela é uma cidade predominantemente horizontal, né? Uhum. Então, vocês têm mais casas do que apartamentos. A proporção é, só para te ter uma ideia, 73% de casas e 27% de apartamentos, né? Mas olhando para Santa Catarina, por exemplo, né? Santa Catarina é uma média de 22% de apartamentos. Então, o estado em si é um estado mais horizontal, né? Uhum. Então, a gente vê que Joinville já está acima desse percentual. Ela já vem se organizando, até em função desse volume de pessoas que vêm para cá, para verticalizar, né? Mais empreendimentos, mais apartamentos, né? Uhum. E o que chama atenção também é que as características, né, das pessoas que acabam vivendo em apartamentos são muito mais pessoas sozinhas, né, jovens solteiros ou pessoas solteiras e casais. Então, famílias pequenas, né, uma pessoa sozinha ou um casal, né? Então, que a gente vê que tem muito mais predominância nos apartamentos ao invés de casa. Então, as Uhum. casas já são mais para famílias maiores, né? Então, Uhum. é uma peculiaridade aqui da região, bem, bem forte. Que legal. Michele, quando você comenta do perfil aí da pessoa que está vindo morar e da verticalização que a gente está passando, e isso é um caminho sem volta, porque os grandes centros também passaram por isso, né? Um dado que me chamou muita atenção no evento recente que vocês fizeram é a questão do pet, né? Uhum. Então, muitos casais, por opção, não querem ter filhos, não pelo menos num curto espaço de tempo, né? Uhum. Tiro por mim, pelo meu círculo de amigos também. E a maioria deles tem ou gostaria de ter pet, né? Sim. Uhum. É um dado muito interessante, assim, porque quando eles procuram imóveis aqui em Joinville, eles procuram imóveis semi-mobiliados, justamente por isso, assim, muito do que eu falei anteriormente, né? Sim. De uma pessoa que vem de fora e tal, ele quer já um imóvel semi-mobiliado, para ele entrar só com os, né, eletrodomésticos básicos, assim, e a malinha de roupa. E aceita pet. Então, eu até uma dica que eu dou, né, para os Ótimo. proprietários, para as pessoas que têm imóveis para alocar aqui em Joinville, de que sempre coloquem essa informação e sempre permitam, né, porque a gente sabe que em locação o proprietário ainda pode, né, tomar essa decisão de não aceitar um pet dentro do apartamento dele por não gostar ou por achar que pode prejudicar algum móvel, alguma coisa, né? Mas isso, ao não abrir essa possibilidade de aceitar pet, ele acaba limitando, né, as pessoas que vêm morar aqui, que têm pet, que precisam, né, de um Sem apartamento dúvidas. que tenha pet, né? Então, esse é um fato bem importante, que é importante frisar e reforçar para expor essa alternativa de aceita pet. Ótimo, ótimo. Boa dica aí para nós. Michele, quando a gente olha, você já comentou um pouquinho das características internas, né, de produto, assim, do imóvel que a pessoa busca quando vem para cá. Uhum. Mas quando a gente olha assim, a pessoa vai morar num apartamento, o que ela procura de amenidades ou características aí do condomínio em si? Vocês também têm essas informações? Sim, sim. Então, como eu falei, olhando para dentro do apartamento, é o aceita pet, semi-mobiliado e aceita pet. Para fora do apartamento, aí para o prédio, elevador, é uma coisa que aparece Olha bastante. só. E olhando para a estrutura de lazer do condomínio, churrasqueiras é o que mais desponta, né? Churrasqueira e depois vem daí piscina, áreas de lazer e tal, mas as churrasqueiras dentro do apartamento também aparece, mas quando olha para a área de lazer, as churrasqueiras têm grande impacto. Então, também uma dica que eu deixo, né? Porque se você tem um imóvel num prédio mais antigo e que talvez não tenha a churrasqueira no apartamento, se juntem, né, com os outros proprietários do apartamento para fazer alguma coisa fora, para que tenha algum espaço de convivência das pessoas, porque eles, né, querem isso, né? A churrasqueira é a líder aí de preferências, né, para fora do apartamento. Interessante. Você sabe que isso é muito característico o brasileiro, né? Naturalmente gosta de churrasco, né? Sim. Churrasco, futebol, né? Carro, enfim. Mas é bem característico aqui de Joinville, né? Na região de Santa Catarina,
muito por influência aí muitos gaúchos vivendo aqui, pessoas que vieram do oeste de Santa Catarina, aqui para o norte, né, ou do próprio Paraná. Então, as comemorações, elas geralmente se resumem ao redor de uma boa churrasqueira, né? Isso é verdade. Um exemplo Isso. disso são as nossas lojas. Então, quando a gente bate meta ou atinge um patamar, assim, consegue alguma conquista, um projeto bacana e tal, todas as nossas unidades da ANAG têm churrasqueira, né? Que Isso legal! antigamente o próprio seu ANAG assava o churrasco, Que né? show! Então, Que demais! isso tá no nosso DNA lá. A gente Que comemora legal! com um bom churrasco. Que legal, que legal. E o churrasco, né, as confraternizações em volta de uma churrasqueira são muito divertidas, né? Eu acho que Uhum. isso socializa, né? Traz aquele momento de compartilhamento, né? Então, eu também adoro, imagina, né? Também sou daqui do Sul, então adoro o churrasco. E eu acho que isso é também o desejo do usuário, né? Que está ali Sim. querendo alugar o imóvel. Então, acho que tem que olhar para isso com carinho, com certeza. Legal. Michele, quando a gente olha para quem está vindo para Joinville, então, né, para nossa região aqui, enfim, e vai fazer as buscas lá nos teus portais, nos teus canais, se você pudesse dar algumas dicas assim sobre os bairros mais cobiçados, o que as pessoas têm buscado mais, o que você diria para a gente? Boa pergunta, Lu. A gente tem como principal bairro de busca aqui em Joinville o Costa e Silva. Tá? Olha só. Ele é disparado o bairro top one, assim, não tem bairro que bata o Costa e Silva. E aí tem uma baita oportunidade também que eu trago aqui para vocês, que é a questão da oferta versus demanda, né? Porque a gente tem mais buscas do que o que a gente tem lá divulgados no nosso portal. Então, para te ter uma ideia, a gente tem cerca de 9% se a gente pegar todos os imóveis que estão para alugar em Joinville e pegar por percentual de bairro, Costa e Silva é um dos bairros que tem um número legal de anúncios, mas ele fica ali na faixa de 9% de anúncios de todas as nossas plataformas. Mas a busca supera isso. Eu tenho cerca de 17% de usuários buscando imóveis lá no bairro Costa e Silva. Então, eu tenho muito mais demanda do que a oferta. Né? Olha então, se fosse para escolher assim, um bairro, uma construtora para construir hoje em Joinville, eu escolheria o bairro o bairro Costa e Silva. Em segundo lugar, vem o Vila Nova, também é um bairro super buscado, assim, bem conceituado aqui pra gente, e o Bom Retiro também é um bairro que vem aparecendo, vem se destacando aí como, né, os top 3, assim, né, que aparecem. E o perfil de imóvel que é buscado nesses bairros também matador é o de um dormitório, né? São imóveis compactos, menores, de um dormitório, que aí é para aquele público que eu te falei, como a gente tem uma busca maior pessoas buscando sozinhas ou em casais para morar sozinha ou com um casal, buscam também essa oportunidade de ter um imóvel mais compacto, menor. Então, dica de ouro aqui que eu vou dar para vocês. Opa, anota aí. Bairro Costa e Silva, um dormitório, ou 2 no máximo, mas de um dormitório é o que o pessoal busca, é a receita certa para vender e para alocar também. Então, para investidores também é super bem-vindo. Assim, se tem algum imóvel ali que está à venda no bairro Costa e Silva, né, com essas características, invista porque é grana no bolso certo. Vale a pena, né? Vale a pena, não é? Você não vai ficar muito tempo com aquele imóvel desocupado se for nessas características que eu estou falando. Olha só, e embora a gente tenha existia uma lenda urbana, assim, né? Eles ainda estão no top 10, que você mostrou no aquele evento recente, mas a gente tinha uma máxima, assim, de que, é Centro ou América, né? E olha só, outros bairros aparecendo, bons bairros, né? Reforçando aqui, são bairros com uma excelente oferta de serviço na própria comunidade, banco, lotérica, mercado, posto de saúde, enfim, né? Uma boa mobilidade, muito bem localizados, perto de várias indústrias, empresas, universidades. Então, para a gente também, o próprio investidor que está assistindo esse nosso podcast, ampliar o olhar dele, né? Nem só de Centro e América vive o homem, né? Exatamente, boa. Então, vamos olhar para essas regiões da cidade que estão, o consumidor, o usuário está dizendo para a gente, isso é ouro, né? Exatamente. Faz todo sentido isso que tu trouxe, né? Porque se tu for olhar o bairro América e o centro, principalmente, eles já são bairros consolidados, né? Sim. E com essa demanda vindo para
para Joinville, né, Luciano, não tem que a cidade tem que olhar para outros bairros, é obrigatório olhar, porque senão fica aquela coisa muito fechada ali que não consegue, mas o centro, por exemplo, tem pouquíssimos terrenos aí que podem ser utilizados para construção, né? Então tem que começar a olhar para outros bairros, e é bem isso que tu falou, bairros que têm estrutura, que com certeza vão fazer sentido para o investidor e também para quem está buscando imóvel. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso me fez lembrar-me de um comparativo que você fez também no evento, que embora para vendas o usuário até procure vagas de garagem, para locação vem acontecendo um movimento diferente aí, né, de comportamento, certo? Sim, sim, ele vem deixando de ter carro, acho que até por conta do crescimento de aplicativos, né? Uhum, E pessoas que vêm de cidades grandes que têm mais dificuldade de andar e aí utilizam mais carros de aplicativos, eles vêm com essa tendência de não dar tanta importância para a vaga de garagem, ou no máximo uma vaga de garagem já atende, uhum, né? Então isso também é um perfil, um perfil de um comportamento que vem mudando, né? Porque a uhum. gente às vezes acha, né, famílias grandes com várias vagas de garagem, a pessoa às vezes não se mudava porque não tinha a garagem para o marido e para a esposa, né? Hoje já, às vezes o casal já tem um carro só, andam super bem com carros de aplicativo ou até nem precisam Uhum, né? Abrem mão de ter o carro para andar com aplicativos, né? E acabam não tendo essa necessidade da garagem. sim, É bem importante esse ponto. com certeza. Bom, agora um recado para o investidor, né? Você já deu algumas dicas aí de região, de, enfim, características. O teu olhar de quem vive grandes centros, transita aí São Paulo, Porto Alegre, enfim, cidades maiores. é, Existe espaço, então, para quem quer investir em imóveis para alocar aqui em Joinville? Com certeza, com certeza. Eu te diria que é um mercado pujante e tem muito espaço, sim, para investir nesse mercado, né? Uhum, E acho que tudo vem ao encontro, né? A cidade recebendo pessoas novas, né? Existe também como a gente teve aí no último ano um crescimento, né? De pessoas migrando também para a locação, né? E com as taxas de juro e tudo mais, a tendência é que ainda fique por um tempo isso, né? Essa questão assim de taxas mais altas e aí o pessoal opte por locação. Então, é essa receita que eu te dei de bairros, é a receita que eu te falei também da questão de bairros e de tamanhos, né, uhum, de empreendimentos, né? Então, uhum. se tiver imóvel, mesmo que seja um pouco mais antigo, à venda e que possa ser colocado para alocar, coloca porque vai dar samba, assim, vai dar Uhum. certo. Legal. Mi, você comentou sobre a questão do dormitório, né? Um dormitório sendo muito buscado. Quando a gente olha para a metragem, o que você recomenda para esse investidor aí transitar em investimentos de locação? O que a gente vê de metragem que é mais buscada é ali até 60 metros quadrados, Uhum, né? Então, assim, o que que eu vou te dizer? A busca inicial começa por um quarto, majoritariamente é por um quarto. Mas, como a pessoa acaba não encontrando, como eu te falei, que tem algumas situações em que a gente tem maior demanda do que oferta, ele acaba migrando para um de 2 dormitórios. E uhum, aí fica ali na faixa de até uns 60 metros quadrados, para um até 2 dormitórios. Essa é a faixa que a gente mais tem procura, né? Mais leads sendo gerados. uhum, Depois ele cai um pouquinho, né? Em segundo lugar, ele vai até uns 45 metros quadrados, de 30 a 45 metros quadrados, que aí é realmente um pouco bem menor, né? E aí uhum, mais voltado para uma pessoa, um casal no máximo, né? uhum, Então, em primeiro lugar, essa metragem de até 60 metros, 45 até 60 metros, e em segundo lugar, de 30 a 45 metros quadrados. Então, vê que é bem um perfil de imóvel bem compacto mesmo, uhum, pequeno. uhum. Isso é o que a gente tem mais buscas dentro do nosso portal. Legal, legal. Muito, muito interessante. Michele, e olhando um pouquinho agora para sazonalidade, né? A gente Uhum. sabe que quando a gente olha para quem está buscando um imóvel para morar, existe uma sazonalidade, algumas épocas do ano, mas para quem quer investir, para o proprietário, existe também esse olhar dele, opa, peraí, é melhor nessa época do ano por conta desse movimento. O que você recomenda para gente?
Bom, eu diria que não tem por que ficar escondendo, né, ou ficar recuando no momento de colocar o anúncio, né, colocar o imóvel para alocar, né? Eu Uhum. colocaria, deixaria todo o tempo lá sendo publicado lá com a ANAG, é claro, né, sendo publicado Sim, esse imóvel. por favor. Mas eu vejo assim que os momentos de pico, né, que a gente tem mais efetivação realmente de contatos de para locação é nas viradas de ano e de semestre, né? Uhum, Então a gente vê ali começa ali outubro, novembro, dezembro, a gente já vê um aumento nas nossas plataformas de tráfego, de pessoas acessando e de pesquisando, né? Esse tipo de perfil de imóvel para alocar. E em janeiro a gente tem um pico. uhum, Né? Então, se tem um mês que para nós a gente chama assim de Natal do ramo imobiliário, principalmente para locação, é o janeiro. Porque uhum, as pessoas ficam pesquisando e depois em janeiro elas vão lá e efetivam esse envio de um lead, né, por exemplo, para a ANAG. Então, por que isso, né? Porque como elas vêm muito para cá por conta de trabalho, né? Tem a questão das vezes as famílias, tem colégio, né? Então, quando acaba o ano letivo, começa o ano letivo, vamos nos mudar em janeiro, tem essa questão. Faculdade também, geralmente, né? Olha, tem que aliar com o início da faculdade. Então, geralmente, assim, nas mudanças de ano, são os momentos de pico, e nas mudanças de semestre também. Agora, por uhum. exemplo, maio, junho é um pouco mais retraído, mas em julho também tem um pico ali de locações acontecendo, iniciando nesse período. Uhum. Então, eu vejo que sempre essas mudanças de quebra de ano e quebra de semestre são os melhores períodos para locação. Mas não precisa, acho que não tem que ter esse olhar de, eu vou colocar para alocar em dezembro, porque em janeiro eu vou ter mais chance de locar. Não, deixa lá sempre, porque né, quanto antes colocar, divulgar no portal, nos portais, nos sites, mais rápido é a tendência de locar. Com certeza. Eu até costumo dizer assim para alguns amigos, investidores, enfim, qual que é a melhor época? Eu digo, olha, a melhor época é ontem, né? Boa. Então, assim, coloca o imóvel com a gente, o nosso captador ele vai lá, né? A gente tem toda uma inteligência imobiliária para poder contribuir também com aquele proprietário. Olha, pela tua região, pela configuração do teu imóvel, por aquilo que você oferece, esse é o range de locação aqui para você. Vamos lá? Topa? Topo. Então tá bom. Então, para ficar melhor, seria melhor você pintar essa parede, seria melhor você trocar esse sofá, seria melhor, sabe? A gente dá algumas dicas. Aconteceu um caso ano passado, bem específico, assim, um casal de amigos meus locaram por conta, e aí, enfim, o inquilino saiu 6 meses depois, deixou alguns pepinos para eles resolverem, e eu já tinha conversado com eles, e daí nessa segunda onda eles vieram, falaram, Lu, agora eu vou ceder, eu vou deixar na ANAG com vocês. Tá, então tá bom, então vou enviar nossa captadora. Ela foi lá, ela deu várias dicas para eles fizeram o que ela pediu, então eles pintaram parede, trocaram uns 2 móveis, uma torneira e tal, deixaram o imóvel assim, um brinco. Olha, não vou te mentir, Michele, não deu uma semana, tá? Nossa, que O sucesso. imóvel locou. Então, quer dizer, a gente tem essa inteligência imobiliária para contribuir também, né? Para Uhum. ajudar esse nosso cliente da outra ponta, né? O proprietário. Então, às vezes, esse tempo de ajustar uma coisa ou outra no imóvel, para o teu anúncio começar a aparecer, para gerar visita e tudo mais. Então, se eu pudesse dizer assim, o melhor momento é ontem, né? Exatamente. Não, falou tudo, assim, eu acho que vale a pena, né, investir e deixar o imóvel preparado do que tentar alugar mais rapidamente de qualquer jeito e com certeza vocês ajudam muito nesse ponto, né, são conhecedores do mercado, né, as Uhum, pessoas não alugam um imóvel toda hora, né, então vocês conhecem muito e podem orientar, né, fecha muito com o que eu tinha falado anteriormente, o usuário ele quer um imóvel já mais pronto possível, isso aí. né, então tem que pintar, tem que fazer os reparos, tem que fazer essa manutenção, se possível deixar ele com alguns móveis, né, algumas porque a tendência é alugar muito rápido, então como tu falou, imagina uma semana um imóvel para alocar já foi alugado, né, então fecha com tudo que eu estou falando aqui, Com precisa certeza. esse tempo de investimento para poder, sem afobação, né, para poder deixar o apartamento legal, mais completinho possível para poder alugar mais rápido. Que bom, que bom. Michele, eu quero entrar agora num assunto contigo que eu vejo que faz muito sentido também para a nossa cidade, em virtude do crescimento, da geração de negócio. A gente, como pessoas que vivem e consomem aqui, a gente percebe grandes marcas chegando, né? Uhum.
enfim, grifes aí, marcas reconhecidíssimas e respeitadíssimas no mundo todo vindo para Joinville. E isso vai ao encontro da minha pergunta, né? Que é esse mercado específico de locação de imóveis comerciais. Uhum. Então, vocês têm percebido algum movimento também que reforça essa informação nos canais de vocês? Sim, sim, a gente tem visto, Lu, acompanhado, não é algo só aqui de Joinville, mas de outras cidades também, né? Uhum. Que é a migração, a volta, vamos dizer assim, a volta do trabalho presencial, né? Sim. Isso tem movimentado muito o mercado imobiliário nesse sentido, né? Porque na pandemia as pessoas foram para dentro de casa e aí alugaram casas maiores, espaços maiores, né? E agora isso vem voltando, né? Muitas empresas estão tomando a decisão de voltar de forma híbrida, né? Alguns dias em casa, em home office, outros dias no escritório. E tem também algumas já mudando para presencial, 100% presencial. Uhum. E isso faz com que movimente essas salas e escritórios que estavam aí com uma alta vacância desde a época da pandemia, né? Tem mudado, então, um pouco o cenário nesse sentido. Muito por conta do trabalho. O trabalho, Uhum. ele vai movimentando, ele é totalmente, né? Ele impacta totalmente o nosso mercado imobiliário, porque o que acontece, como tu falou, vem uma indústria para cá e tem lá, precisa que os funcionários estejam num escritório, numa sala, ela vai alocar uma sala, né? Então, e aí acaba movimentando e diminuindo essa vacância. Então, Uhum. sim, a gente tem percebido esse movimento, não é só aqui em Joinville, mas em várias capitais e cidades aí do Brasil. Que ótimo, que ótimo. Isso prova aí que os negócios estão acelerando, né? Sim, E isso pra com gente, certeza. tanto para vocês quanto para a imobiliária, é fantástico. Isso aí. Bom, falando um pouquinho de inovação e tecnologia, né? Agora eu sei que esse é um mar onde vocês também nadam de braçada, né? Vocês fizeram recentemente uma parceria com a Crede Aluga, né? Uhum. O que você poderia compartilhar com a nossa audiência sobre os benefícios dessa aliança firmada com esse outro grande player aí do mercado? Sim, Lu, a gente fez uma parceria, né? O Grupo LX hoje é sócio da Crede Aluga, né? Uhum. E muito porque, como eu te falei, a gente respira o mercado, né? A gente está vendo as tendências, está vendo o que está acontecendo, né? E o mercado vem se movimentando para algo mais fácil, né? Para que seja mais facilitado. Hoje, para te ter uma ideia, o fiador, né? Trazendo um dado aqui de Joinville, o Uhum. fiador hoje, para as locações que ocorrem aqui em Joinville, 12% ainda é com fiador, tá? Que é aquela pessoa que, né, que tem bens e como se fosse um avalista, né, da pessoa que está Uhum. alugando. Mas a grande maioria das pessoas aluga ainda os imóveis por caução ou por um depósito. O que acaba tornando a vida dessa pessoa muito difícil, né? Porque cada vez que ela quer mudar de imóvel, ela precisa ter aquela reserva, ter aquele valor para poder entrar com esse valor para poder fazer todo o trâmite de locação de um imóvel, né? Uhum. Então, essas empresas, né, como exemplo, né, como por exemplo a Crede Aluga, que trabalha com seguro-fiança, garantias locatícias, elas conseguem ajudar nesse sentido, porque elas acabam. Primeiro, a pessoa que está alugando, ela não precisa ter esse valor, né, Uhum. para dar-lhe de caução, né? Para o proprietário é fantástico porque ele tem uma garantia. Se por acaso acontecer alguma coisa, né, de quebrar alguma coisa ou, enfim, o inquilino sair deixando alguma coisa por fazer, ele tem essa garantia, né? E para a imobiliária também é ótimo porque ela tem um aval de uma empresa que vai, né, vai fazer toda a análise de crédito, vai calcular o risco daquela pessoa e vai autorizar, vai permitir que vocês façam ou não, né? Uhum. Então eu vejo assim que é um processo, é um serviço que todos ganham, né? A pessoa que está alugando, a imobiliária e o proprietário, por Uhum. conta dessa facilidade que a gente consegue promover com esse tipo de situação, né? E a tecnologia está aí para isso, né? Para a gente tentar ajudar, para a gente tentar agilizar, né? Para o nosso usuário, né? Que acessa a plataforma. Até um dado que eu te trago aqui é que a gente fez uma pesquisa com usuários que acessam a plataforma em busca de imóveis, né? Uhum. E
76% deles, 76%, olha o número, né, de todos os usuários que buscavam imóveis para alugar aqui na região, em Joinville, afirmaram para a gente que desejavam fazer toda a operação 100% digital. Olha só. E às vezes a gente não acredita, né? Poxa, mas digital? Sim, hoje é possível fazer 100% digital. Então, ele consegue encontrar as informações lá nos portais, ele consegue fazer o contato com vocês, né? E consegue também, dependendo se a imobiliária trabalha com esse tipo de serviço, ele consegue também fazer toda a análise de crédito de forma digital. Então, ele só chega aqui, assinatura digital, ele consegue fazer tudo. Então, ele só chega aqui realmente com a mala, né, para mudar. E o usuário busca isso, ele quer isso. Então, é uma coisa que não é um caminho que não tem volta, né? A gente tem que facilitar. Então, essa parceria com a Crédito Aluga veio muito nesse sentido. Ai, que ótimo, que ótimo. E quando a gente olha também para outras novas experiências e tecnologias, né, funcionalidades dos portais, acessibilidade, enfim, o que você poderia revelar para a gente aí de coisas que vocês já estão olhando, implantando ou ainda vão implantar? E, óbvio, fica bem à vontade para falar aquilo que você pode falar, né? Sim, E sim. compartilhar com a gente o que está por vir aí, o que é novidade nos canais de vocês. Ah, legal. Bom, Lu, a gente tem uma parceria muito forte com as imobiliárias, construtoras e corretores, como eu te falei, né? Uhum, Mas a gente não pode só olhar para a imobiliária, a gente precisa olhar muito para os nossos usuários, que eles é que movimentam, que acessam as nossas plataformas e que fazem a roda girar, né? uhum, E olhando esse cenário de, né, cada vez mais eles buscarem os meios digitais e cada vez mais eles olharem para essa questão da agilidade, de buscarem essa questão da agilidade, a gente tem todas as ações que a gente faz, que a gente tem feito nos últimos anos, aí eu te diria que é olhando para esse tipo de perfil de cliente, né? Que busca agilidade, né? Então, o que a gente, olhando para esse cenário, o que a gente faz? A gente tenta deixar na plataforma situações, né? A gente tem mais de 100 filtros que ele pode pesquisar e escolher ali o perfil ideal do imóvel que ele busca, né? Ele busca também um atendimento rápido, né? Então, quando a gente... Por isso que eu te falei que muito um trabalho de parceria, porque a gente também precisa que a imobiliária atenda de forma rápida. Eu sei que vocês, a ANAG, né, nota 10, eu sei que sempre que a gente faz alguma pesquisa com os usuários, sai essa nota muito boa, né? Que vocês atendem rápido e tal, porque ele tem uma expectativa de tentar resolver a vida dele o mais rápido possível. Então, se ele manda um lead, primeira coisa a gente tem que garantir que ele encontra todas as informações. Então, a gente conversa com a imobiliária, olha, ANAG, vai lá nos teus anúncios, na tua carteira de imóveis, tenta deixar os teus anúncios o mais completo possível, porque tem uma pessoa lá que está buscando, se você não tiver um anúncio completo com tudo que aquele imóvel tem, ele não vai achar você, né? Então, eu estou gerando agilidade para aquele usuário que está lá buscando, né? Ele achou o imóvel da ANAG, mandou um lead para a ANAG. ANAG, eu preciso que você responda com rapidez, né? Ele, para a locação, para você ter uma ideia, ele tem uma expectativa, a gente sempre fala assim, que em 30 minutos é o momento de ouro ali para a gente conseguir captar aquele usuário que está ali na plataforma e conseguir conversar com ele de forma mais fácil, né? Mais facilitada, porque às vezes ele manda o lead, vai fazer outra coisa e a gente acaba perdendo aquele time. Então, a gente sempre diz, olha, em 30 minutos é o ideal. Mas o usuário, ele ainda dá uma brecha, ele dá um tempinho, assim, para as imobiliárias responderem, né? Ele ainda usa aí até 12 horas, ele acredita que 12 horas é um tempo razoável para receber a resposta da imobiliária. Então, a gente tenta fazer com que com essas 12 horas sejam cada vez, né, o período cada vez mais curto, que seja sempre mais rápido o atendimento, né? E aí, tem uma outra coisa que a gente também incluiu nas plataformas agora, recentemente, que foi a IA, né? Então, para ele conseguir achar o imóvel de vocês na nossa plataforma, ele pode simplesmente pegar o celular e falar: quero um imóvel, busco um imóvel no bairro Costa e Silva, de 2 dormitórios, eu quero pagar até, no máximo, R$3.000. Enfim, ele pode dar todas as características falando, né, com a inteligência artificial que a gente tem nas plataformas, e a inteligência artificial mostra para ele as opções. Olha só. É muito legal. Isso ele pode fazer falando, né, com um gravador, ou então ele pode digitar, né? Então,
Só que aí, claro, a gente depende das imobiliárias colocarem as informações, porque a IA vai buscar muito do que ela encontra nos nossos portais, né? Uhum. Então é um trabalho muito a 6 mãos, digamos assim, né? Sim. Porque olhando para os dois lados, imobiliárias e os usuários, e a gente fazendo essa intermediação para que ele encontre de forma mais rápida e para que seja também atendido de forma mais rápida. Então, sempre os nossos esforços são para agilidade. Muito bom, muito bom. Você sabe, Michele, a gente está com uma campanha agora que vai aí até o final do ano praticamente com a Credialuga, em parceria com eles. E até vou pedir para nossa produção depois colocar aí para que os nossos espectadores possam ver também, que o grande mote é alugar seu imóvel não precisa ser um obstáculo. E esse é um discurso que vale para as duas pontas, né? Uhum. Então, de um lado a gente tem as dores do proprietário, e do outro lado a gente tem as dores do inquilino, onde a gente bateu muito forte essa questão da agilidade, né? Então, qual é a nossa promessa de valor? Resolver rápido, né? Você trouxe a pesquisa que você mostrou lá no evento, sobre isso a gente não comentou ainda, achei interessante você contar um pouquinho, sobre o tempo que as pessoas têm de expectativa para se mudar, né? Uhum. Então, acho que é bacana você comentar, porque, assim, isso vai ao encontro dessa necessidade de agilidade do inquilino, né? Ele Uhum. quer muito rápido, né, Michele? Exatamente. O perfil de um comprador, geralmente, ele é um pouco mais espaçado, assim, porque ele começa a pesquisar, muitas vezes é um investimento da vida dele, Uhum, né? Então, ele tem uma tendência a prolongar um pouco mais, né? Analisar com um pouco mais de calma, né? Já o inquilino de locação, quando ele decide se mudar ou quando ele começa essa pesquisa, geralmente ele tem uma intenção de mudança muito rápida. Então, assim, a uhum, gente vê prazos de até 3 meses de mudança, né? Então, tem que ser algo muito rápido, né? E muitas vezes, assim, ele tem a necessidade de mudar de forma rápida, então ele não pode ter obstáculo ali para, mas aí eu vou ter que ir atrás de fiador, vou ter que, gente, eu tô despreparado, não tenho uma verba aqui para colocar como calção. Então, esses serviços oferecidos de garantias vai muito a esse encontro, né? De uhum. tentar facilitar e de agilizar, porque geralmente quando ele tem essa necessidade, ele precisa mudar em seguida, né? Sim, Então trouxe um bom ponto, Lu. que legal, Mi. Bom, já falamos de comportamento do usuário, de inovação e tecnologia, dados do mercado, mas inteligência artificial, e eu não posso deixar de falar de um tema que também aí tem preocupado e nos chamado muita atenção no mercado imobiliário, que é a reforma tributária. Uhum. Né? Então, isso está sendo muito discutido aí amplamente, né? Congresso, Senado, enfim, mercado como um todo. O que vocês têm visto de movimentos já em relação à reforma tributária? Como é que você acredita que isso pode impactar também os mercados aí de locação, principalmente, né? Que é a nossa pauta aqui desse encontro. Sim, sim. A gente vê assim com olhos bem atentos, né, Uhum, digamos assim, né, porque ainda não tem definição, ainda está tramitando nos órgãos e a gente vê que gerou assim um certo calafrio no mercado, né? Tá todo mundo assim querendo entender o que vai acontecer e a gente está nessa mesma batida, assim, querendo uhum, entender o que vai ser. Eu acho que o que impacta mais são locações de curta temporada, pelo menos pelo que a gente já viu até agora, né? uhum, Mas eu acho que é importante assim a gente ter uma postura com relação a isso, né? Eu acho que tem vários órgãos se movimentando, né, para tentar fazer com que consigam olhar para os dois lados, né? Eu acho que a gente precisa que os decisores, né, olhem para o proprietário que tem lá o seu investimento, que também, né, batalhou muito para ter aquele investimento, para ter uhum. aquele imóvel lá para alugar, né? Que não dá para inviabilizar, né? A gente precisa que a roda continue girando, que as pessoas continuem investindo, continuem comprando imóveis para locação, né? Como uma forma de renda. E, por outro lado, a gente tem a pessoa que está alocando, que também não pode ser barrada nesse sentido, né? A gente vê que tem muitas pessoas que não conseguem, óbvio, né? Tem aqui, por exemplo, em Joinville, 29% dos imóveis são locados, né? Uhum. Então, é um percentual alto de locação, Sim. né? Então, a gente precisa também deixar com que isso
aconteça. A gente não pode deixar que essa reforma tributária venha a impactar, né? As moradias precisam, as pessoas precisam se mudar, as pessoas precisam, né, continuar vivendo, se mudando, trocando de cidades, né, de acordo com trabalho e com tudo mais. E então a gente precisa, né, eu acho que tem os órgãos aí que estão super olhando para isso e tentando mobilizar, né, fazendo uma mobilização para tentar fazer com que os órgãos olhem para as duas pontas, né? E eu acho que do nosso lado, a gente que está, né, imobiliárias, corretores, eu acho que aquela imobiliária, aquele corretor que estiver mais por dentro do que está acontecendo, né, das mudanças que estão por vir e quando acontecerem essas mudanças, né, tudo que né, enquanto imobiliária puder proporcionar para o corretor e o próprio corretor correr também, ir atrás também dessas informações do que está sendo mudado, essa imobiliária, esse corretor que estiver mais preparado, mais por dentro do que está acontecendo, vai ser quem vai surfar esse mercado de uma forma mais tranquila, Sim. né? Porque eu vejo o corretor muito como um agente de informação para o proprietário e para o locatário, Sem né? dúvidas. Mostrando para eles o que vai acontecer, o que pode impactar e tal. Eu acho que não precisa ser um grande conhecedor, né, de leis e contábeis e tudo mais, mas ele precisa estar atento, ele precisa estar acompanhando tudo o que está acontecendo, para que quando realmente a gente tenha uma efetivação de mudança realmente na reforma tributária, que a gente tenha informações assim mais formais mesmo, que ele esteja preparado para poder ajudar esse inquilino ou esse proprietário para tomar a melhor decisão. Com certeza. E sabe, me contribuindo com a tua fala, a gente tem participado de muitos encontros aqui na cidade das entidades de classe, a CIJ, a JORPEM, enfim, que estão movimentando, né, até para capacitação das empresas daqui. E eu vejo assim como um ponto muito positivo que é a profissionalização disso tudo, né? Que quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, saiba que contar com uma imobiliária nesse momento de profissionalização dessa questão, que é o que, em suma, assim, a reforma tributária vai exigir de todos nós, né? A profissionalização de tudo isso, a regularização, enfim, acho que profissionalização é um termo melhor. Contar com uma imobiliária, porque lá a gente tem uma equipe capacitada que está estudando aí todos os dias sobre quais são aí as perspectivas dessa reforma, como é que ela vai impactar e também, de uma certa maneira, já instruindo os nossos clientes a tomar as devidas providências. Ótimo. Então, isso é muito positivo e eu acredito que vai ter... eu sou o cara que olha o copo meio cheio, né? Mas, enfim, eu acredito que vai ter muito mais oportunidade para nós porque a gente está fazendo o negócio da forma certa, né? Exato. Tá instruindo o mercado, tá colocando nosso cliente no melhor caminho. Então, acho que, como você falou, quem estiver atento a esses movimentos e estiver preparado, capacitado, sem dúvida sai na frente, né? Exatamente. Não, eu concordo contigo. É exatamente isso. E eu sei que a ANAG está sempre por dentro, né, de tudo isso. Então, não dá para se aventurar hoje em dia com todas essas mudanças que estão por aí, fazendo negócio sem pensar no amanhã. Hoje em dia é muito importante pensar em cada passo que vai dar, porque é um investimento muitas vezes alto, né? Sempre alto, né? E a gente precisa não dar um passo para não se arrepender depois, né? E perder dinheiro, né? Porque existem algumas situações em que a pessoa pode perder dinheiro lá na frente. Então, não dá para se aventurar. Tem que buscar realmente uma parceria com uma imobiliária conceituada, de respeito, que investe, que está atenta a isso, para buscar essa orientação e fazer o negócio de forma correta. Ótimo, ótimo. Isso mesmo. Bom, Michele, nos encaminhando aqui já quase para o final do nosso papo, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre perspectiva aí, né? Próximos meses desse ano, enfim. O que você tem enxergado? Você que roda aí vários negócios imobiliários, enfim. O que você poderia, assim, entregar para a gente como perspectivas, tanto sua como especialista da área e também do grupo que você faz parte? Então, Lu, a gente tem acompanhado, na verdade, o mercado como todo, ele é muito balizado pela economia, Sim. né? E a gente vê aí a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma estimativa de que os próximos meses, esse semestre de 2027, serão bons, né? A nossa expectativa é que, e olhando para o cenário econômico, a gente vê que é bom, né? Eu não sou expert no assunto, mas o que a gente acompanha né, pegando assim alguns números para a gente pensar, né? A gente tem aí um PIB que está na faixa de 1,9.
A expectativa para 2027, pelo que eu tenho visto, é 1,8. Então, assim, um PIB estável, né? A gente tem também a questão da taxa Selic, que também deve se manter de uma forma estável, embora seja alta, vai impactar um pouco, mas eu acho que tem muito mercado ainda, tem muita oportunidade no mercado para compra, né, de imóveis, mesmo com uma taxa um pouco mais alta, né, mas eu acredito que tenha muito espaço ainda. A gente tem também os índices de desemprego, de desocupação baixos, né, estava na faixa de 6%, os índices de desocupados, que a gente chama que são pessoas desempregadas, né? Então, não tem uma tendência de alta, né? E tem um outro dado que eu gosto sempre de olhar, que é o índice de confiança do consumidor, né? Que esse é ótimo. Esse é ótimo, porque ele nos dá... Porque, assim, pode estar com a economia indo bem e tal, mas se o consumidor ele não está confiante, se ele está com medo de ser desligado, se ele está com medo das eleições, se ele está com medo de alguma alteração que vai acontecer, ele trava. Então, a confiança do consumidor é um índice que a gente precisa sempre estar de olho. E para os próximos meses, o que a gente tem, na verdade, hoje, de índice de confiança, está na faixa de 89. Então, assim, eu acho que a gente tem um panorama muito favorável para esse final de ano, para esse segundo semestre de 2026 e também para um 2027. Então, eu vejo que tanto para venda de imóveis, né, o mercado imobiliário, como eu falei, é muito impactado pela questão econômica, mas o mercado imobiliário em 2026 deve fechar bem e em 2027 também, por conta de todas essas questões aí que eu te falei. Ótimo. Então, eu costumo brincar lá com a minha turma, né, lá no marketing. Olha, a gente está fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo um excelente trabalho, né? Enfim, movimentando, fazendo ações, projetos, campanhas, enfim, e nos preparando, né, de uma certa maneira, para quando o mercado voltar com a pujança, que a gente sabe que o mercado imobiliário ele é feito de ciclos, né, Mi? A gente já viveu isso outras vezes. Com certeza. A hora que isso acontecer novamente, a gente já tá com a roupa de ir, né? Como a gente brinca. É isso aí. Né? Tem que estar preparado, é isso. O negócio é não parar, né? Mas eu acredito, assim, as perspectivas são muito boas aí para o mercado. Muito bem. Bom, Michele, estamos aqui nos encaminhando para o encerramento do nosso papo, né, da nossa conversa. Você trouxe vários insights muito positivos para a nossa audiência, né? Falamos de mercado, dados, tendência, inovação, tecnologia, inteligência artificial, reforma tributária, enfim, foi um papo muito rico, né? É sempre uma honra te receber no AnaGcast, na AnaG, para os nossos projetos, ações, convenções, enfim. Dizer que eu já antecipo aqui, né, contamos contigo na próxima temporada também do AnaGcast, te agradecendo novamente e te deixando aí super à vontade para as tuas considerações finais. Muito obrigada, Lu. Para mim é um prazer, como eu falei, né, estar aqui com vocês e, enfim, falar sobre um assunto que é o nosso dia a dia, a gente respira isso, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E, claro, conte comigo para sempre que tiver algum assunto, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram discutir, conte sempre comigo, que a gente está sempre, como eu falei aqui, a gente tem um trabalho de parceria, a gente está junto aí no mercado se apoiando, né, se ajudando. Então, tudo que for possível, que tiver ao meu alcance aí para ajudar, com certeza eu estarei aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. O Grupo LX está em casa aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio do AnaGcast.